Seu filho chegou em casa dizendo que os amiguinhos fizeram piada com a sua orelha, saiba como a cirurgia plástica pode ajudar nessa situação. Saudações a todos, meu nome é Wagner Santos, cirurgião plástico de Florianópolis, e hoje eu vou falar sobre a otoplastia, a cirurgia para a correção da orelha de abano. A orelha de abano pode ser motivo de bullying, principalmente entre crianças no período escolar, que acabam reconhecendo um colega com a orelha um pouco mais proeminente, um pouco mais destacada da cabeça, e como isso acaba fugindo da norma, fazem piada. Na minha época, a criança que tinha as orelhas mais proeminentes acabavam recebendo o apelido de Dumbo. E isso pode comprometer o desenvolvimento social e psicológico da criança. E por que algumas crianças então acabam desenvolvendo orelhas um pouco mais destacadas? Primeiramente, isso ocorre de forma congênita. Então, há um papel dos genes que a pessoa recebe para desenvolver orelhas dessa forma e nessa posição. Tanto que a gente identifica famílias em que vários membros têm orelhas mais proeminentes, orelhas em abano. E, de uma forma geral, não há regra absoluta para que idade a gente pode abordar uma criança e discutir sobre uma cirurgia plástica. Mas, de uma forma geral, a gente indica a partir dos 5, 6 anos de idade a cirurgia para correção, quando é o caso. E é muito importante que a criança que tenha as orelhas em abano e que esteja incomodada manifeste isso para os seus pais. Muitas vezes acontece da criança não falar nada e é desejo apenas dos pais. E é importante que de alguma forma essa criança já tenha informado que ou fizeram brincadeira ou não se sente à vontade com a sua orelha, porque queira ou não, tem um período de pós-operatório, tem algumas outras coisas relacionadas à cirurgia. E é importante que a criança esteja satisfeita com a decisão. E o objetivo da otoplastia, então, quando indicada, é suavizar o contorno e torná-lo com uma aparência mais normal. E o que é uma orelha que parece normal? Bom, quando a gente olha uma orelha, as referências que a gente usa para considerá-la uma orelha normal são as curvas da orelha. E aqui, por exemplo, eu vou falar. Essa aqui, mais externa, a gente chama de hélice. E aqui temos uma outra linha de cartilagem, uma outra curva, que é a antihélice. Então, no meu caso, ela não é tão formada. Então, isso ajuda a denotar normalidade numa orelha. Além disso, a posição da orelha com relação à cabeça. Então, ela pode ser mais para frente, mais para trás, E as proporções entre as partes da orelha. Tudo isso faz com que a gente perceba uma orelha como mais normal. E então a cirurgia vai usar essas referências para tratar cada problema conforme a referência que precisa ser mais abordada. E como é que então, quais são os passos da cirurgia? É uma cirurgia, primeiramente, que pode ser feita sob anestesia local ou uma sedação. Então, a anestesia local, o paciente vai estar acordado e bem acordado, a gente pode conversar com o paciente. E nesse caso, está mais indicada para pacientes de um pouco mais de idade ou que tolerem melhor ficar deitada por algumas horas na maca, adultos, Ou então, a anestesia com uma sedação, o paciente aí é colocado para dormir. E aí sim, para as crianças menores, isso é mais confortável. Mas tudo isso é avaliado durante a consulta médica. Além disso, a incisão, então o corte da cirurgia para a orelha, fica atrás da orelha. Então na frente a gente, depois que operou, não identifica nada. O corte fica atrás, é retirado um pouco de pele de trás da orelha. E aí nós vamos abordar aquelas 3 coisas que eu comentei como referências para uma orelha normal. As curvas, a gente pode dar pontos para então tornar essa antihélice mais perceptível, quando é o caso, às vezes um ponto aqui, mais pontos para baixo. A gente também com pontos consegue reposicionar a nossa orelha, para mais próximo da cabeça.
E quando há um excesso de cartilagem, porque a orelha ela é estruturada com uma cartilagem, um tecido um pouquinho mais durinho que a gente consegue sentir. Essa cartilagem às vezes ela cresce demais e a gente consegue retirar o excesso de cartilagem também quando é o caso. Então basicamente a gente refaz as curvas, reposiciona a orelha, tira o excesso de cartilagem quando é necessário e com isso a gente deixa essa orelha com aspecto, né, mais normal. Importante salientar que no pós-operatório é necessário o uso de uma faixinha que dá a volta na cabeça, né, por pelo menos 30 dias. Isso de uma forma geral, claro, cada médico vai ter uma referência diferente, mas em termos gerais 30 dias com a faixinha. E por isso é importante que a criança tenha o desejo, manifeste isso antes. Mãe, eu estou incomodado, o tempo inteiro estou me incomodando com isso. O que dá para fazer? Porque na cirurgia vai ser explicado que não sai da cirurgia e está pronto. Vai ter um período de 30 dias usando uma faixinha, que às vezes vai ser incômodo. Pode ter um pouco de dor no período pós-operatório, vai precisar tomar remédios, que isso, né, não é nada muito comprometedor. E também, nos primeiros momentos que a gente retira a faixinha, a orelha vai ter um aspecto bastante colado na cabeça. E não é isso que a gente espera quando faz a cirurgia. Com o passar do tempo, a orelha vai adotando uma posição mais natural e vai dar o seu aspecto de pós-operatório que vai permanecer. A cirurgia plástica não é obrigatória, é claro, para os casos em que a pessoa tem uma orelha um pouco mais destacada, mas é uma opção com uma relativa segurança e pode prevenir o dano à autoestima de crianças em período escolar. Se gostou do vídeo, curta, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Até a próxima!